Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Alexandre Aquino e você está na série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel. Você é meu convidado, compartilhe, se inscreva no canal. Hoje o estudo é complexo, mas não significa que não dá para entender. Obviamente dá para entender porque é a palavra de Deus e Deus é o maior interessado que entendamos as profecias, especialmente as profecias que têm a ver com os nossos dias. Então, para a gente começar bem, para começar certo, vamos começar orando, feche os olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Pai, ilumine a nossa mente, nosso coração, para entendermos melhor a profecia, seja o nosso professor, nosso orientador, aumente a nossa fé, a nossa relação com Cristo, em nome de Jesus, amém. Enquanto que eu vou colocando aqui a palestra, para que você possa acompanhar comigo, então vai se inscrevendo no canal, viu? Não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe para que o máximo de pessoas estudem conosco a palavra de Deus e especialmente as profecias de Daniel. Revelando os mistérios das profecias de Daniel é o nome da série. O tema de hoje é a lição 14, a restauração da verdade. Por que restauração da verdade? Porque lá no capítulo 8, o poder do chifre pequeno destrói, pisoteia, joga a verdade por terra. Verdade essa que nós estudamos na lição anterior, na 13ª lição, é pisoteada por um poder diabólico que se estabeleceu na terra, que tem aparência de piedade, que tem aparência de religiosidade, mas na realidade muda os tempos, muda as leis, persegue o povo de Deus, fala contra o Altíssimo e dominaria o planeta durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se você estudar a lição anterior, você vai entender o que eu estou falando agora. A lição de agora é como se fosse uma sequência, uma continuidade, que é a restauração da verdade. É como se fosse a resposta divina, na realidade é a resposta divina ao poder do mal estabelecido aqui na Terra, mas isso por pouco tempo, porque Jesus Cristo muito em breve voltará. Então, no capítulo 7, voltando um pouquinho mais, o quarto animal é representado ali, representa Roma, que dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então, o quarto animal representa quem? Representa Roma. Os 10 chifres na cabeça do quarto animal, esses 10 chifres representam a queda do Império Romano no ano 476 pelas tribos bárbaras, ou bárbaros, né? Então, Roma sucumbe nesse ano e é dividido em 10 países, que deu origem à Europa como nós conhecemos. Mas depois, na cabeça do quarto animal, aparece um chifre pequeno, que é justamente Roma num outro estágio, que é Roma no período cristão. Outros dizem Roma papal. Então, Roma é representada pelo quarto animal, os 10 chifres, os 10 países da Europa, e o chifre pequeno é Roma numa outra etapa, que é Roma cristã. Daniel capítulo 8, você sabe que o carneiro com 2 chifres, nós sabemos que é a Média Pérsia, depois o bode peludo é a Grécia, o chifre entre os olhos representa Alexandre o Grande, os 4 chifres que aparecem após a morte de Alexandre são os 4 generais liderando o Império Grego, mas aí de um dos 4 cantos da terra, um dos 4 ventos, aparece um chifre pequeno, que representa Roma no período pagão, político, e depois Roma no período cristão ou papal. Então, tudo isso está representado no capítulo 7 e no capítulo 8 de Daniel. Então, o que acontece? Esse poder antagônico, esse poder humano, esse poder que se levanta das ruínas do Império Romano durante a Idade Média, tenta lutar e luta contra o ministério de Cristo. Quando Cristo vai para o céu, o trabalho de Jesus é fazer mediação, intercessão. Então, amigos, deixa eu dar uma pausa aqui. Lá no céu, não existe ninguém intercedendo por você e por mim, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe um ser humano, não existe um apóstolo, um profeta, um rei, uma pessoa santa. Não, é Cristo. Cristo, além de ser o nosso cordeiro, Cristo também é o nosso sumo sacerdote. 1 João, capítulo 2, verso 1, diz que ele é o nosso advogado. Ele nos defende. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso
5 diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Portanto, esse poder luta para usurpar o lugar de Cristo como mediador. E se você estudou as lições anteriores, você vai se lembrar do que eu estou falando, do que se trata, né? E esse poder também tenta mudar a lei de Deus. O sábado, que sempre foi o dia do Senhor, os cristãos primitivos guardavam o sábado. O domingo começa a aparecer em cena a partir de Constantino, no ano 321, ou seja, praticamente 3 séculos, 2 a 3 séculos depois da cruz. Adão e Eva, lá na criação, que eles não tinham nacionalidade nenhuma, Adão e Eva guardavam o sábado. O primeiro judeu, o primeiro hebreu que foi aparecer, que foi Abraão, foi quase 2000 anos depois de Adão e Eva. Portanto, tanto na criação como no período da igreja primitiva, o sábado sempre foi o dia que lembra Deus como Criador e o dia sendo observado pelos cristãos e pelo povo de Deus no decorrer da história. Então, o poder do chifre pequeno, do anticristo, da besta, esse poder da igreja romana, tenta usurpar o lugar de Cristo como mediador, como eu falei, mas também tenta mudar os tempos e a lei muda de sábado para domingo. Então, a primeira pergunta, qual parte da visão do capítulo 8 Daniel não entendeu? Então, significa que Daniel entendeu parte da visão, outra parte ele não entendeu. No capítulo 9, o anjo Gabriel aparece só para explicar aquele pedaço que Daniel não tinha entendido. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 9, verso 21 até o verso 23, diz o seguinte: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel veio rapidamente, voando. Ele queria instruir-me e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, tem muitas coisas gostosas para a gente poder entender aqui. Você viu que Daniel era um homem de oração. Então, se você está passando algum momento difícil na sua vida, alguma tribulação, seja o que for que está tirando teu sono, tua paciência, se é algum pecado, se é alguma situação complexa na família, no trabalho, na vida religiosa, sabe, na vida mental, no psicológico, sabe que a vida de oração é um bom remédio. Daniel tinha uma vida de oração, ele estudava a palavra de Deus ao ponto de Deus chamá-lo assim: Daniel, você é muito amado. O anjo manda um recado de Deus para Daniel: você é muito amado. Daniel, o Gabriel diz: eu vim aqui só para te explicar o pedaço da visão que você escreveu e não entendeu. Entende a visão. Então, vamos lá para a aula, né? Significado da palavra visão em Daniel. Tem 2 significados. Daniel 9, 21 diz: falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Então, a palavra visão aí, que é razão, significa toda a visão. Toda a visão. Então, é fácil, né? A palavra visão, no verso 21, significa toda a visão, todo o capítulo 8. Agora, no verso 23, explica o motivo por que Gabriel voltou, que é o anjo Gabriel, é o mesmo anjo que apareceu para Maria, dizendo que ela receberia Jesus no ventre dela. Exatamente, o anjo Gabriel. Verso 23 de Daniel 9 diz o seguinte: Gabriel disse: eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Já no original, a palavra visão aí já não é razão. Como você já sabe, razão é toda a visão. No verso 23, a palavra visão aí no original é maréia, que é um pedaço da visão. Imagina, você tem um pano de 2 metros, vamos imaginar razão. Se você quer tirar um retalho, um pedaço, maréia, é um pedaço da visão. Então, continuando aqui. Qual parte da visão que Daniel não entendeu? Você se lembra que quando o chifre pequeno joga o sacrifício diário no chão, pisoteia o santuário, a lei de Deus e usurpa o lugar de Cristo como mediador, daí aparecem 2 seres celestiais falando assim: até quando durará isso? Né? Essa blasfêmia, essa ousadia, essa rebeldia de se fingir ser cristão, mas na realidade quer tomar o lugar de Cristo, quer tirar Cristo de cena. Daí um outro anjo responde em Daniel 8,14, e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, parte da visão que Daniel não entende é esse período profético aí,
que ele precisava entender, precisava saber. E o que significa as 2.300 tardes e manhãs? Você se lembra nos estudos anteriores que um dia em profecia é igual a um ano literal. Por quê? Porque Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, capítulo 8, as coisas que Deus fala, né? Está tudo em maquete, tudo em miniatura. A Média Pérsia, por exemplo, o grande império da Média Pérsia, foi representado lá na estátua como a prata, em Daniel 7, o urso, e lá em Daniel capítulo 8, o carneiro. Então, tudo está em miniatura. Chifre representa reis e poderes. Por exemplo, o chifre entre os olhos do bode representava Alexandre o Grande. Então, como tudo aquilo que Deus explica está em miniatura, como se fosse uma maquete, o número também está em miniatura. Então, as 2.300 tardes e manhãs, na realidade, quer dizer 2.300 anos literais, né? Porque em profecia, um dia profético é igual a um ano literal. Já estudamos isso em outras aulas, só recapitulando para a gente entender que tudo tem miniatura, porque é uma visão de uma forma microcósmica para representar algo macrocósmico que inclusive nos alcança nos nossos dias, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Dos 2.300 anos, quanto tempo Deus deu para os judeus? Então, desse pedaço enorme de 2.300 anos, é para a humanidade, que tem a ver com o nosso planeta, contigo e comigo, Deus separa um pedaço desse tempo para os judeus. Daniel 9, 24 diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel, os judeus, e sobre a sua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Deus está dando segunda chance para os judeus, dando uma outra oportunidade, porque até então o povo de Deus era o povo de Israel, os judeus, né, os judeus eram o povo de Deus, mas nós sabemos que hoje em dia não é, né? Para que o judeu possa ter a salvação, ele precisa aos pés de Cristo, ele precisa amar a Jesus, uma linguagem mais simples, se tornar um cristão, né? Se tornar um adorador do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nessa época que eles estavam esperando a vinda do Messias ainda, era o povo de Deus, mas era um povo que estava no cativeiro, estava na Babilônia, justamente por causa da transgressão, da desobediência. Deus mandou vários profetas, e eles foram parar no cativeiro justamente por quebrar a aliança com Deus. Então, desses 2.300 anos, que tem a ver com a humanidade, Deus separa, então, um pedaço para o povo, né, o povo de Daniel, os judeus. Então, são 70 semanas. Então, me ajuda aí. Uma semana tem quantos dias? Uma semana tem 7 dias. Então, foi fácil. Beleza. Mas a profecia fala que 70 semanas estão determinadas para o povo de Daniel. Muito bem. 70 semanas vezes 7 dias vai dar quanto? 490 dias. Mas vocês sabem, está tudo em miniatura. Está tudo em miniatura. É uma linguagem profética. Então, 490 dias, na realidade, são 490 anos que foi tirado, que foi cortado da onde? Dos 2.300 anos. Pegou a ideia? Então vamos continuar aqui, ó. Então 70 semanas, que são 490 anos, estão determinadas. O que significa a palavra determinada no hebraico? Cortada, né? Você só corta um pedaço menor do pedaço maior. Não tem como fazer o contrário, não é verdade? Então 70 semanas, 490 anos estão determinadas, cortadas dos 2.300 anos para o povo de Daniel. Quem? Os judeus. Daniel 9, 24. Quando inicia esse período de 2.300 anos? Tanto 70 semanas como os 2.300 anos, eles começam no mesmo ponto de ignição, no mesmo ponto de start, no mesmo momento. Eu vou mostrar para vocês. O anjo que apareceu para Daniel para explicar parte da visão que ele não entende, que é dos 2.300 anos, começa a dar detalhes do início desse período profético. Daniel 9, verso 25, o anjo disse: Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Opa! Temos uma luz aí. Então, o anjo está dizendo para Daniel que os 2.300 anos, e claro, as 70 semanas também, que está dentro desse período, começam
no mesmo período. E qual é a dica que o anjo dá? Quando sair a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então ficou fácil só a gente identificar na história e na Bíblia o momento que os judeus tiveram condições e autorização para restaurar e edificar Jerusalém. Lembra? Deixa eu lembrar vocês aqui. Lembra da Babilônia de Nabucodonosor? Já estudamos isso antes. A Babilônia de Nabucodonosor, mais ou menos no ano 605, na verdade, foi para onde? Foi para Jerusalém. Queimou Jerusalém, destruiu o templo, matou pessoas. As que ficaram lá em Jerusalém ficaram passando fome, numa verdadeira pobreza. E Nabucodonosor pega a nata, a elite, os mais sábios e leva para onde? Leva para a Babilônia. E o profeta Jeremias, no capítulo 25, se não me engano é capítulo 25, me deu um branco agora. Jeremias, capítulo 25, ele diz que essa ida dos judeus para a Babilônia duraria só 70 anos literais. Por que são 70 anos literais? Porque não tem nada em miniatura, não tem símbolos. É simplesmente o profeta Jeremias fala assim, vocês vão para a Babilônia, vocês vão ficar lá 70 anos literais. Então Daniel, quando foi para lá, Daniel era um jovenzinho, 15, 16 anos e tal. Quando chega em Daniel capítulo 9, Daniel já é idoso, já é um homem mais velho, maduro, né? Então Daniel está cobrando, entre aspas, orando a Deus uma resposta, porque o povo precisava voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, porque a profecia de Jeremias só contemplava 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, quando é que sai esse decreto, essa autorização? A Babilônia sai de cena, você já estudou comigo aqui nas lições anteriores, o rei Ciro, né, a Média Pérsia se unem, e eles invadem Babilônia, e eles conquistam a Babilônia. Daí o tempo foi passando, outros reis persas dominaram o mundo, e Artaxerxes, rei da Pérsia, decretou a reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. Você pode conferir isso no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, versículo 7, mas o capítulo 7 de Esdras também. Capítulo 7 também tem o que eu estou falando aí para vocês. Então perceba que saiu aqui, a gente vê aqui na tela e no texto bíblico, o decreto para restaurar Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém. Então, nessa data, começa exatamente o período de 70 semanas, exclusivas para judeus, né? Mas também começa os 2.300 anos que tem a ver contigo e comigo. E a gente já vai ver isso aqui na tela. Tá empolgado? Então, continua comigo. Vamos lá. Né? Então, nesse ano de 457, inicia a reconstrução de Jerusalém, cidade essa que foi destruída por Nabucodonosor, né, no passado, como já mostrei para vocês. E isso dá início ao cumprimento da profecia dos 2.300 anos para a purificação do santuário. Então, quem é o centro dessa profecia? Se você está estudando desde o começo comigo, você já viu que eu mostrei quem é o personagem central da Bíblia e do livro de Daniel. Só que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs também tem um personagem central. Quem é o centro dessa profecia? Daniel capítulo 9, verso 25 até o verso 27. Gabriel falando para Daniel, instrução, né, orientando em relação a parte da visão que ele não entende do capítulo 8. Gabriel diz, sabe e entende. Se Gabriel falou isso para Daniel, está falando isso para você e para mim também. Sabe e entende, compreende, presta atenção, se liga. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, o ano 457, está registrado no livro de Esdras, até quem? Ao ungido, ao príncipe, 7 semanas depois das 62 semanas, será morto o ungido, e ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então perceba que o personagem central da profecia é novamente a pessoa de Jesus Cristo. Nunca foi um ser humano, né? Nunca é o ser humano, nunca é o profeta, nunca é um anjo. O personagem central da Bíblia e do livro de Daniel e dessa profecia é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo aparece, inclusive, nos detalhes proféticos. Quem é o ungido? A gente já viu isso, né? Quem é o nosso príncipe? O príncipe dos príncipes é Jesus. Jesus foi ungido no dia que ele foi batizado. E ele foi morto também. E eu posso mostrar com mais calma aqui na tela para vocês, né? Então, Jesus foi ungido, foi batizado, né? O Messias foi batizado por João Batista.
João Batista batizou Jesus no ano 27 depois de Cristo. E Jesus Cristo morreu 3 anos e meio depois, no ano 31. Então, vamos continuar aqui a nossa aula e não perder a linha de raciocínio. Muito bem. O texto bíblico que nós acabamos de ler, se você quiser voltar ao vídeo, você vai ver lá. Lá diz 7 semanas, depois 62 semanas, depois 1 semana. Que somando tudo dá as 70 semanas que nós já vimos ali a princípio, né? Então, 7 semanas, 1 semana tem 7 dias. Então, 7 vezes 7 dá 49. Ou seja, são 49 anos que eles demoraram para reconstruir, por exemplo, o Templo de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém, ele demorou quase 50 anos, por volta de 50 anos, para ser reconstruído. Já os muros de Jerusalém, eles foram reconstruídos mais rápidos, né? Bem mais rápido. Mas o templo em si demorou por volta de 50 anos. Pronto, aqui, ó. 7 semanas com mais 62, dá 69. Se você somar esse número com esse daqui, vai dar certinho os 483 anos que eu mencionei. Por que 483 anos? Porque aqui embaixo, ó, tem mais 7 anos. Lembra que o Messias faz aliança, né, com muitos por 1 semana, né? E 1 semana tem 7 dias, 7 vezes 7 dias, 1 semana, são 7 anos. Vamos até a morte de Estevão. No total, são 70 semanas, que são 490 anos para os judeus. Aquele pedaço que eu falei a princípio. Mas o que acontece nessa última semana? Daniel capítulo 9, verso 27 diz: e ele fará firme aliança, está falando do Messias, está falando de Jesus, e ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da última semana, o que é a metade de 7? Né, 3,5, não dá certinho o ministério de Cristo, do batismo até a crucifixão, 3 anos e meio. Então, na metade da última semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Exatamente, o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio e logo depois foi crucificado. Então, o santuário terrestre, a matança de cordeiros, os sacrifícios, as ofertas no templo perderiam a sua utilidade porque tudo se cumpriu em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Então, para ficar de uma forma mais didática, rapidinho, 7 semanas, 49 anos, reconstrução do templo. 62 semanas à frente da reconstrução do templo, chegamos até o batismo de Jesus, ok? Beleza? Que somando os 2 primeiros números, são 483 anos. Ainda fica faltando 1 semana para fechar 70 semanas, que são 7 anos proféticos, vai até a morte de Estevão. Então, os 490 anos para os judeus foram destinados e dedicados. Deixa eu colocar na tela aqui para você entender melhor. Então, Jesus Cristo morre em que ano mesmo que ele morre? Ele morre no ano 31, depois de 3 anos e meio de ministério. Naquele ano que Cristo morre, o santuário terrestre perde a sua utilidade, porque tudo se cumpriu em Cristo, não precisa mais matar cordeiros, não precisa mais de um sacerdote terrestre, porque Jesus Cristo é o nosso cordeiro e é o nosso sacerdote, e tudo se cumpre em Cristo Jesus. Continuando, vamos colocar de forma didática aqui, para você entender as 70 semanas, os 490 anos literais, que foram destinados para os judeus. Então, no ano 457 antes de Cristo, segundo Esdras capítulo 6, começa então os 2.300 anos, que é para a humanidade, mas 70 anos para os judeus, começa nesse ano aí, 457, quando sai a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, começa o período profético que Daniel não havia entendido no capítulo 8. Daí, viajando a linha do tempo, do ano 457 a.C., nós chegamos até ungido. Quem é o nosso ungido? O nosso príncipe. Jesus foi batizado no ano 27. Então, nós temos aqui 69 semanas, como eu falei no slide anterior, são 483 anos. São 483 anos. 483 anos. Então, dando sequência aqui, continuando a nossa aula, mas você se lembra que são 70 semanas, beleza? 69 semanas se cumprem no batismo de Jesus, ainda fica faltando 1 semana. Deixa eu dar uma pausa aqui.
Os evangélicos e os pentecostais, com todo respeito, os nossos irmãos, amigos pentecostais, evangélicos, eles pegam essa última semana e eles jogam para o futuro, lá no futuro, nosso futuro ainda. E o capítulo 9, o anjo Gabriel, Daniel, a Bíblia não nos autoriza a fazer isso, porque senão a profecia não se cumpre. Entendeu? Você desmonta a profecia. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia, nem no livro de Daniel, que essa última semana é no futuro. Pelo contrário, se você tira essa última semana, a profecia fica toda descaracterizada. Então, olha para a tela aqui, acompanhe os textos bíblicos e a história que eu já apresentei até agora e você vai entender. São 70 semanas para o povo judeu. Começa quando? Na restauração de Jerusalém. Foi quando? 457 a.C., está registrado na história. 69 semanas, ou seja, 483 anos, vai chegar até ungido, que foi o batismo de Jesus. Fica faltando uma semana, é quando Cristo firma aliança com muitos, como está escrito em Daniel, e ele cessar o sacrifício no santuário. Então, essa última semana começa no ano 27, que é o batismo de Jesus, depois de Cristo, e vai até a morte de Estevão, que dá 7 anos certinho. E no ano 34, quando Estevão morre, os judeus deixam de ser o povo de Deus. Deus, então, escolhe os cristãos, os gentios cristãos, para a pregação do evangelho e representar Deus aqui na terra. Então, os judeus foram rejeitados? Não é isso. Todo judeu pode se salvar amando a Cristo Jesus de todo o coração, como você e eu. A diferença é que a responsabilidade sai da mão judaica e vai para a mão dos gentios cristãos, justamente quando a liderança judaica, os judeus, matam Estevão no ano 34 e ali é ponto final. Dali passa a tocha do evangelho para o povo gentios cristãos. Então nós temos aqui didaticamente na tela tudo exemplificado. 69 semanas, fica faltando uma semana, não é verdade? Aí, que pega aqui do batismo de Jesus até a morte de Estevão, que é o ano 34. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, a metade de uma semana profética, ou seja, com 3 anos e meio, Jesus morre, vai firma aliança com muitos e o santuário terrestre perde a sua utilidade, a matança de cordeiro também perde a utilidade, porque o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morre então na cruz. Daí ficam faltando 3 anos e meio, que vai até a morte de Estevão, fechando então os 7 anos, ou seja, a última semana que faltava para fechar 70 anos. O que o restante da profecia revela sobre o tempo que vivemos? O que o restante da profecia revela sobre o tempo em que vivemos? Daniel capítulo 8, verso 14 diz: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, para entender esse texto, você tem que ir para Hebreus juntamente comigo. Hebreus capítulo 9, verso 24 diz o seguinte: era necessário... Perceba, anos depois da morte de Cristo, anos depois da ressurreição de Cristo, anos depois que Cristo vai para o céu, o autor de Hebreus escreveu no capítulo 9, verso 24, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham, aonde? Não estou ouvindo. Nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o que esse texto está dizendo? Que depois da ascensão de Cristo, Cristo foi para o céu e entrou no santuário celestial, apresentando a si mesmo como sacrifício diante de Deus no santuário celestial, e Deus aceitando o sacrifício de Cristo na cruz como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cristo se torna o nosso sacerdote e mediador no santuário celestial. Então, após a ascensão de Cristo, não precisa mais de sacerdotes, de levitas, de sumo sacerdote, não precisa do santuário terrestre, não precisa de pessoas para fazer essa mediação, porque o próprio Cristo é função dele fazer isso. Como o cordeiro que morre na cruz, ressuscita, sobe ao céu e vira o nosso sumo sacerdote, porque no finalzinho do verso 24 diz assim: porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós
diante de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, se você vivesse naquela época, e eu também, e a gente cometeu algum pecado, pegava o cordeiro, ia no santuário, colocava a mão na cabeça do animal, confessava o pecado, matava o cordeiro, derramava o sangue era passado ali na base do altar, o cordeiro era morto sobre o altar, e daí quando outros pecados, por exemplo, de príncipes, líderes, esse sangue que eram derramados ali perto do altar, dessas pessoas que representavam famílias, clãs, tribos, autoridades, esse sangue era levado para dentro do santuário. E você deve se lembrar que o santuário tinha 2 compartimentos, né, o Santo e o Santíssimo, e na cortina que separa o Santo do Santíssimo aspergia esse sangue. Então não era todo o sangue que era aspergido na cortina, né? Então tinha sacrifício que o sangue era derramado na base do altar de sacrifícios, mas de autoridades, de sacerdotes, de príncipes, de líderes e tal, o sangue era aspergido aonde? Aí nessa cortina. Então quando chegava no final do ano, o sumo sacerdote pegava 2 bodes. Um bode que era o bode expiatório, que representava Jesus, o outro bode que é o bode Azazel, que na cultura hebraica, Azazel é um nome demoníaco, ou seja, esse bode representa Satanás, e esse bode que representava Satanás ia para o deserto e não era sacrificado, ele ficava no deserto, vivo, e ficava lá e morria lá no deserto, representando Satanás, que ficará preso aqui na terra durante os 1000 anos, viu? A gente estudou isso numa outra lição, que Satanás vai ficar preso na terra durante 1000 anos. Então, assim como o bode, Azazel ficava no deserto, não era sacrificado, não derramava sangue, Satanás ficará preso aqui na terra durante os 1000 anos. Mas o foco está em Cristo, o outro bode que representava Cristo, que era o bode expiatório, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça desse animal, confessava o pecado do povo, de todo aquele ano, de todo aquele calendário judaico, daquele ano religioso, e o sumo sacerdote, e ele entrava no lugar santíssimo, né, diante de Deus, uma vez por ano, e intercedia pelo povo e fazia a purificação do santuário, ou seja, ele removia simbolicamente o pecado do povo do santuário para esse animal, que era o bode expiatório, que representava Jesus, e fazia a purificação do santuário e, consequentemente, do povo também. Então, tudo isso de forma de maquete, tipológica, microcósmica, representava de forma macrocósmica, de uma forma gigante, o trabalho de Cristo pela humanidade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, aqui o átrio, ou pátio do santuário, representa o planeta Terra. O altar de sacrifício representa a cruz. O santuário, com 2 compartimentos, esse santuário representa o santuário celestial. E o sumo sacerdote representava também Jesus. Então, tudo apontava para Cristo. O castiçal representava Jesus como a luz da vida. O pão, em cima da mesa lá dentro do santuário, Jesus como pão da vida. O sacerdote representava Jesus. O cordeiro representava Jesus. Jesus é o centro da vida, é o centro da profecia. E eu pergunto, ele é o centro da sua vida? Vamos dar uma pausa para uma reflexão, que Jesus tem sido a sua obsessão. Nós amamos a Cristo, nós seguimos a Cristo, vivemos ou morremos por Cristo. Então, ele está no santuário após a sua ascensão, quando ele subiu para o céu, de acordo com Daniel, de acordo com Hebreus, ele foi para o céu para fazer a mediação. Então, qual foi o problema da Idade Média? Na Idade Média, a igreja cristã romana, né, e o poder também da predominância papal estavam tirando de Cristo esse atributo, essa atribuição. Eles estavam ouvindo os pecados da população, eles estavam cobrando indulgência, dando regras de penitência e criando métodos humanos para dar salvação para o povo. E o povo tirou o foco de Cristo, o povo tirou o foco da Bíblia e colocava o foco na igreja, nos líderes, nos cardeais, nos papas, nos padres, e isso não está certo. O foco sempre foi Cristo. Nós não estamos falando mal de ninguém, estamos simplesmente falando da história, especialmente da Bíblia e do sacrifício de Jesus. Portanto, amigos, vamos entender agora os 2.300 anos e como que a purificação do santuário celestial tem a ver contigo e comigo, assim como acontecia para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Então, como vocês já sabem, 70 semanas para os judeus, que era uma tolerância de Deus para os judeus, que foi até o ano 34.
e também os 2.300 anos, esses dois períodos começam na mesma data, porque 70 semanas é cortada, né? Foi cortado dos 2.300 anos. Muito bem. E quando começa isso? No ano 457 a.C. E as 70 semanas para os judeus termina quando? Quando? No ano 34 depois de Cristo, que dá um total de 490 anos. Mas tem ainda 1.810 anos. Porque do ano 34 em diante, ainda faltam 1.810 anos para se cumprir as 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos. Tá vendo aí? Então, se você pega 1.810 anos, certo? Mais 490, vai dar os 2.300 anos. Mas da morte de Estevão, mais 1.810 anos, nós chegamos em 1844, quando um fazendeiro que estudava Daniel, olha só, estudava Daniel, Guilherme Miller, pregava o evangelho, né? Ele acreditava que Jesus ia voltar por volta de 1843 ou 44, porque ele entendeu que os 2.300 anos terminaria nesse período com a volta de Jesus. Na realidade, ele acertou no cálculo, ele acertou na profecia, ele só errou no evento. Não era a volta de Jesus ainda, era a purificação do santuário celestial, do jeito que o sacerdote terrestre purificava o santuário terrestre no Antigo Testamento. Como eu já falei, o altar de sacrifícios, a cruz. O pátio ou átrio, o planeta Terra. O santuário terrestre representa o santuário celestial. E todo aquele ritual do santuário que acontecia dentro de um ano, todos os sacrifícios e a purificação, isso aconteceria de forma macrocósmica, e a purificação do santuário começou em 1844, mas do santuário celestial, feito pelo nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. E a única coisa que está faltando se cumprir é a volta de Jesus. A purificação do santuário no Antigo Testamento era uma coisa muito interessante. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, estava matando o bode que representava Jesus, que era o bode expiatório, o povo ficava em redor do santuário terrestre, confessando pecados, adorando a Deus, se humilhando, em arrependimento, e quando terminava todo aquele ritual, o povo se alegrava porque a salvação e porque eles foram aceitos diante de Deus. Então, do mesmo modo e do mesmo jeito, hoje você e eu somos chamados também a estarmos com a vida contrita, em arrependimento, confessando pecados, abandonando os pecados, porque Jesus Cristo está terminando de fazer a purificação do santuário e fazendo o julgamento, o juízo pré-advento, ou juízo investigativo daqueles que morreram aceitando a Cristo como Salvador. Se ele já começou a julgar os vivos, isso eu não sei dizer, porque isso não é contemplado na Bíblia. Fato é que quando Cristo terminar de julgar todos aqueles que estão passando no processo de investigação, daí fecha a porta da graça, fechou a porta da graça, daí caem as pragas, e depois das pragas vem a volta de Jesus. Isso é um vídeo, é uma aula para um outro momento, não especificamente para agora. Mas fato é que nós estamos vivendo naquele momento, no último dia do calendário judaico, em que o povo tinha que se arrepender, buscar o Senhor e ter uma nova vida. E Jesus está chamando você e a mim para uma nova vida, porque a porta da graça ainda está aberta. Jesus está terminando de julgar, verdade, porque ele está desde 1844 fazendo esse trabalho lá, mas ainda há tempo, ainda há uma chance, ainda há uma oportunidade. A nossa segunda chance acontece todas as vezes quando a gente desperta pela manhã, estamos vivos ainda, porque depois que morre, não tem mais segunda chance. Jesus chama você e a mim para uma decisão agora. Estamos vivendo o hoje para aceitar a Cristo como Salvador agora. Ele chama você e a mim também. Então, nesse momento está acontecendo a purificação do santuário e logo, logo Cristo terminará esse trabalho. Qual é o apelo que a Bíblia nos faz? Hebreus capítulo 4, verso 16, é o apelo que que Cristo faz para você e para mim. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Deus está levantando um povo para restaurar as verdades
verdades que foram pisadas pelo chifre pequeno, pela Igreja Romana, pela Roma Papal, na Idade Média e continua sendo pisada até hoje. Então, existe um povo que está pregando a respeito de Jesus como o único Salvador, como o único mediador, que nesse momento se encontra no santuário celestial, fazendo a sua última obra de intercessão pela raça humana, a purificação do santuário, intercedendo por você e por mim. Ele deseja nos purificar e restaurar a sua lei que foi quebrada, o sábado que foi pisoteado e a salvação unicamente pela graça. Portanto, vamos nos render a Jesus hoje. Vamos aceitar os seus apelos agora. Vamos aceitar Jesus como nosso Salvador, porque Ele te chama. Você deseja aceitá-lo como seu amigo? Deseja aceitá-lo como seu advogado? Você acha que a sua causa é uma causa perdida? Você acha que você não tem mais jeito, que você foi longe demais e não existe uma solução para você? Isso é mentira do inimigo. Jesus está sussurrando no seu ouvido, dizendo: filho, filha, eu ainda estou aqui. Eu ainda te aceito, eu estou te procurando, eu te perdoo, né? Tudo aquilo que você fez de errado, de pecaminoso, eu paguei na cruz do Calvário. Portanto, venha ter nova vida comigo. Quer andar em novidade de vida? Venha andar comigo. Deixa eu restaurar a sua saúde mental, sua saúde física, principalmente sua saúde espiritual. Abrace a Cristo Jesus nesse momento. Jesus nos chama. Ele estende as suas mãos furadas, suas mãos perfuradas, as suas chagas, cicatrizes, para que você seja salvo e eu também, porque ainda há tempo, amanhã pode ser tarde demais. Então nós precisamos tomar uma decisão. Que decisão é essa? Leiamos juntos. Creio que a verdade sobre o santuário foi o quê? Restaurada. Existe um povo que está pregando a verdade do santuário nos 4 cantos dessa terra, né? E pregando sobre a lei de Deus, sobre o sacrifício de Cristo e sobre a intercessão de Jesus. Creio que a verdade sobre o santuário foi restaurada. Aceito o perdão de Deus em minha vida. Amém? Então oremos. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, abençoe essa pessoa que acabou de estudar esse assunto complexo comigo, que entendeu, e que o coração dessa pessoa seja um coração aliviado por tua graça, por teu abraço, e essa pessoa entenda, Deus, que ainda há oportunidade de salvação, ainda há perdão, e ela pode desfrutar da misericórdia de Deus, da tua misericórdia, da salvação nesse exato momento. Ouça a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Deus abençoe a todos.